Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognósticos dos jogos teremos no dia 23/10/2024. Sim, lançando o vídeo aqui com antecipação para vocês. Se vocês ainda não viram a nossa análise em cima dos jogos que acontecem no dia 22, dia de abertura da NBA, o card vai ficar aqui em cima, corram e aproveitem. Ou então, se você não teve tempo de assistir, por exemplo, a nossa análise do primeiro jogo, tem o nosso canal de cortes. Confiram clicando no link que está aqui embaixo, link também do nosso grupo gratuito para vocês, beleza? Bom, vamos começar aqui a nossa análise. Hoje temos muitos jogos, mas não sem antes pedir para vocês clicarem no botão de joinha, o like que tá aqui embaixo ajuda muito e incentiva a gente a continuar trazendo vídeos aqui para vocês. Meta de 100 likes para esse vídeo de hoje, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, garantir as melhores odds, assistir o quanto antes os nossos vídeos e também seja membro do canal para apoiar o nosso projeto aqui, a gente continuar trazendo vídeos para vocês. Por fim, nosso grupo VIP tá aqui embaixo, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo do mundo. Essa é a nossa missão para essa temporada, trazer muitos guias, e-books, material, tips exclusivas e mais do que isso, conhecimento para você se tornar um apostador de alto nível. Chega de ficar dependendo das tips das outras pessoas. Aqui a gente vai ensinar você a analisar um jogo de forma profunda, com números e estatísticas, para se tornar um tipster, quem sabe, profissional. Beleza? Vamos começar aqui os nossos tips do dia, falando a respeito de Pistons e Pacers. A gente tem aqui um Detroit Pistons jogando em casa com a perspectiva de melhora. Temporada passada foi muito abaixo do que se esperava deles, mas eles têm time com jogadores interessantes agora, com Tobias Harris, Malik Beasley, que é um dos melhores arremessadores de 3 da liga. Eles manteram aí, né, o Cade Cunningham, Jaden Ivey e Jalen Duren, que devem estar em quadra hoje. Alzar Thompson, uma das principais ausências sentidas para hoje, mas eu acho que eles têm o que é suficiente para ferir essa defesa ruim dos Pacers, que pouco se movimentou para melhorar, beleza? Então, qual é o nosso palpite aqui? Bom, a gente vai aqui em linha de pontos, tá? O over na pontuação total para essa partida até pode fazer sentido, mas eu acho que o mercado subestimou bastante aqui o que o Detroit Pistons pode fazer ofensivamente. A equipe do Indiana sofre muitos pontos de mano a mano, e o Detroit Pistons, bom, não é um time muito complexo, muito bem trabalhado, porém, quando você enfrenta um time que sofre muito no mano a mano, você não precisa de nada muito complexo para poder produzir bem. Geralmente, o Indiana Pacers permite diversos melhores pontuações da temporada para jogadores. Foi assim na temporada passada com Giannis, com Damian Lillard, vários jogadores fizeram a sua noite mais pontuadora contra o Indiana Pacers, por conta dessa facilidade que é em pontuar contra eles. Então, eu vou tentar trabalhar de forma coletiva aqui, acima de 105.5 pontos do Detroit Pistons para vocês duplarem, eu vou já passar a duplinha para vocês, ou então acima de 111.5 pontos para eles, só de em torno de 50, para mim tá de bom tamanho, tá? Os dois times jogam num ritmo alto, 2 dos 10 times mais rápidos da NBA na última temporada, o Indiana Pacers sendo o segundo, ou seja, eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais. Eles foram também a sexta pior defesa, né? Sétima, desculpa, da última temporada por 100 posses de bola, e como eu disse para vocês, eles são uma das piores defesas de mano a mano que a gente tem na liga, beleza? O Detroit Pistons tem um dos principais defeitos no seu jogo, arremesso de bolas triplas, mas é muito mais fácil você pontuar na média e curta distância contra o Indiana Pacers, tanto que eles foram o time que menos sofreu bolas de 3 por jogo em média, não porque eles defendem bem o perímetro, mas porque não tem necessidade de você arremessar de 3 contra um time que é tão frágil por dentro, e tem, por exemplo, um Tyrese Haliburton, que é um péssimo defensor, mas tem sempre que estar em quadra porque é o melhor jogador ofensivo do time. Então, se a gente pegar aqui os últimos 20 jogos dos Pacers, eles sofreram uma média aqui, né, de 114.3 pontos por jogo, média acima daquilo que a gente busca para hoje, só que se a gente for pegar aqui uma média nos últimos 10 jogos em relação a pontos que eles sofreram para os seus rivais, a linha continua em 113.6 pontos, e se a gente for pegar aqui os números deles jogando fora de casa, a gente pode trazer aqui números ainda mais interessantes para poder justificar essa nossa tip. Então, nos últimos 10 jogos jogando como visitante, o Indiana Pacers sofreu 120.1 pontos de média para os seus rivais. Por isso é até interessante a gente contar aqui não com o ataque do Detroit, mas sim com a defesa ruim do Indiana, que deve se manter para essa temporada. Bom, vamos partir aqui para a nossa próxima análise, e aqui a gente tem um jogo que vocês podem duplar essa linha de 105.5 pontos do Detroit. Inclusive, dá para pegar essa linha de 105.5 pontos pagando em torno de 1,50 no ao vivo, tá? Só tô passando aqui para vocês as minhas tips pré-jogo, porque é a nossa missão aqui dentro do canal. Mas vocês podem duplar essa pontuação do Detroit Pistons com duas coisas que vão acontecer no jogo entre Atlanta e Nets, ou com a pontuação mais baixa ali do Trae Young, que ele tem um cenário perfeito para pontuar bem hoje aqui contra essa equipe do Brooklyn Nets. Inclusive, eu vou fazer uma análise a respeito dessa pontuação do Trae Young exclusiva lá no nosso Instagram, @sexta-de-trade, dê uma olhada, eu vou trazer muitos números interessantes lá, e aquele mesmo material que a gente traz no Instagram, a gente vai trazer para outros jogadores lá no nosso VIP. Então, ó, você pode duplar aqui com pelo menos 20 pontos do Trae Young,
Ou então vocês podem pontuar aqui com uma pontuação muito aqui factível pro Brooklyn Nets, tá? Mais de 100,5 pontos deles, odd em torno de 1,50. É uma linha bem baixa para NBA moderna. Sinceramente, o que as pessoas estão esperando dessa defesa do Atlanta? Que na última temporada foi a quarta pior da NBA. Eles foram também o sexto time mais rápido, então eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais. Eles são também ali um time que está no meio de tabela em relação ao aproveitamento nos rebotes defensivos, então eles dão pontos de segunda chance para os rivais. Ok, o ataque do Brooklyn Nets não é tão bom assim, mas é uma linha muito baixa e que eles podem conseguir hoje jogando fora de casa, sem a responsabilidade de defender, tornando o jogo um pouco mais dinâmico e ofensivo, tá? Ou então vocês vão fazer a tip para mim, individual dessa partida, que também é muito interessante, acima de 104,5 pontos do Brooklyn Nets. Beleza, por que eu acredito nisso? Bom, além desses fatores defensivos que mostram que a defesa do Atlanta é ruim, nos últimos 20 jogos, os Hawks sofreram uma média de 117,8 pontos para os seus rivais, que é uma média muito acima daquilo que a gente tem para hoje, né? Buscando aqui com o Brooklyn Nets. E eles perderam seu principal defensor de perímetro, que é o DeJounte Murray, foi para o New Orleans Pelicans. Então, assim, o Atlanta Hawks trouxe alguns rookies, é verdade, mas eles devem manter essa defesa ruim, principalmente porque eles precisam do Trae Young em quadra, que é um péssimo defensor. É baixo, mas é o melhor jogador do time. Então ele tem que ter uma minutagem alta, mas ao mesmo tempo o Atlanta fica exposto e refém da fragilidade defensiva dele. Beleza? Mas agora que a gente falou aqui de 2 overs, vamos falar agora aqui a respeito de um under, tá? Vamos trazer aqui para vocês a análise do jogo entre Orlando Magic e Miami Heat. Se você não gosta de under, tem muita gente que não gosta, pessoal, não invistam. A gente tem hoje um calendário muito repleto de jogos. Peguem apenas as tips, os mercados que vocês mais gostam, mais estão adaptados. Não precisam palpitar em todos, assim como a gente está fazendo aqui para vocês, porque a chance da gente errar uma quantidade alta é grande, então a gente tem que filtrar e entender qual que é o melhor, qual que faz mais sentido, qual que a gente vai acompanhar o jogo no ao vivo pra gente ficar de olho no possível cash out, ou com lucro, ou então com perdas mínimas. Então assim, aqui é só eu tentando desenhar pra vocês mais ou menos como eu acho que vai ser o jogo. Esse aqui vai ser um jogo equilibrado, pode ser definido no detalhe, mas acima de tudo, a gente tá falando de 2 franquias que competem pelas mesmas posições, digamos ali na Conferência Leste, 2 times que jogam duro defensivamente, tem jogadores ali que não são grandes arremessadores de 3, então alguma defesa vai funcionar ou algum ataque ali vai falhar. Então, eu vou abaixo aqui de 213,5 pontos totais para essa partida. Acho que é uma linha aqui que dá pra gente esperar no ao vivo pegar ela mais baixa, ou então tentar trabalhar ali em quartos, né, com uma pontuação baixa em quartos específicos e tentar tirar um saldo melhor ali quarto a quarto para ser lucrativo, trabalhando no ao vivo, mas eu acho que vai ser um jogo mal pontuado. Então vamos aqui de abaixo, 213,5 pontos totais. O Orlando Magic nos últimos 10 jogos sofreram 100,1 pontos para os seus rivais de média, o que é uma linha bem baixa, enquanto que o Miami Heat, se a gente pegar os últimos 10 jogos deles, eles sofreram 101,7 pontos de média para seus rivais também. Os 2 times são dos piores ataques da liga na última temporada, 2, né, dos 10 piores ataques aqui, a gente tem por 100 posses de bola, são 2 times que se defendem bem, a gente tá falando de 2 dos 5 melhores setores defensivos da última temporada, e são times lentos, 2 dos 4 times mais lentos, então a gente vai ter poucas posses de bola por minuto aqui, né? Então eu acredito que deve ser um jogo bem defensivo, ou vocês trabalham no under ou fiquem de fora, porque o over aqui não faz sentido, pode acontecer? Pode, mas é bom evitar. Beleza? E agora vamos falar aqui a respeito do jogo entre 76ers e Bucks. A gente tinha uma expectativa muito grande para esse jogo, mas o melhor jogador dos 76ers, Joel Embiid, não joga. Paul George está confirmado de fora também. E a gente tem aqui dúvidas do lado do Milwaukee Bucks, que apesar de jogar fora de casa, deve ter Giannis, Bobby Portis, Lillard e Brook Lopes, principalmente jogando hoje, tá? Se o Giannis estiver em quadra, eu já acho que essa tip vale fazer antes, tá? Porque aí às vezes a gente consegue pegar uma linha superior aqui, não tem nenhuma notícia de que eles não vão jogar, a gente consegue a vitória dos Bucks, que é o palpite que eu acho interessante. Antes de confirmar que o Embiid e o Paul George não jogariam, eu já ia trabalhar com handicap positivo a favor dos Bucks. Muito porque nos últimos 8 confrontos diretos entre essas franquias são 6 vitórias a 2 pro Milwaukee Bucks. Os Bucks venceram os últimos 4 confrontos consecutivos. O reserva do Embiid é um jogador interessante, mas pouco ideal para a NBA moderna, que é o Andre Drummond. Ele é muito pesado e o Brook Lopes arremessa de 3. O Giannis também trabalha por fora. Acho que eles vão ter muita dificuldade de parar esse Milwaukee Bucks, que é um time que ainda precisa trazer confiança pra gente continuar investindo neles, mas eu acho um mod interessante em 63, eles que venceram também
como eu disse, os últimos 4 jogos seguidos, mais 2 dos últimos 3 jogos na Filadélfia. Beleza, e sem os 2 melhores jogadores deles, Paul George e Embiid, apesar de achar que os 76ers têm um elenco interessante, eu acho que o Bucks larga na frente desde que as suas estrelas estejam em quadra. Beleza, a gente tá falando de um Bucks que tende a estar entre os melhores ataques da NBA nessa temporada e tem tudo aí para brigar da metade da tabela para cima em eficiência defensiva e tem em quadra, sem dúvidas, o melhor jogador caso Giannis esteja em quadra. Beleza, vamos aqui agora falar a respeito de Raptors e Cleveland. Aqui a gente vai apoiar a vitória dos Cavs, dá para colocar um handicap de menos 1.5, menos 2.5 para tentar melhorar essa odd, mas a gente tem que lembrar uma coisa, tá? Os Cavs é um time que tá há mais tempo jogando junto, esse núcleo de Donovan Mitchell, Garland, Allen e também o Evan Mobley, mas acima de tudo, essa vitória aqui possível dos Cavs é muito mais em cima da fragilidade do Toronto Raptors. O Toronto jogando em casa é mais forte, mas muito por conta da sua torcida. Eles jogam por um país, não por uma franquia, então a gente tem que tomar bastante cuidado, mas eu acho que os Cavs começam com o pé direito. Eu vou aqui ou na vitória deles, ou para melhorar essa odd, tentar buscar em torno de 1,50, eu vou colocar aqui esse handicap de menos 2.5, ou seja, eles têm que vencer por pelo menos 3 pontos de diferença. Ou então, vocês podem colocar aqui um handicap positivo a favor dos Cavs, mais 1.5, e aí vocês coloquem aqui uma pontuaçãozinha baixa ali para eles alcançarem quando abrir o mercado. Por quê? Desde que o Toronto Raptors trocou Siakam, Anunoby, Fred VanVleet e agora Gary Trent Jr., né, no caso, mas antes o Trent Jr. ainda estava, eles perderam simplesmente os seus melhores defensores. Então, é um time que, das trocas, né, para o final da temporada, se tornou a pior defesa da NBA. Então, os Cavs, que não é um ataque de grande volume, eles podem ferir bem esse Toronto Raptors, que no geral foi a 5ª pior defesa de toda a liga, e caso a gente faça o filtro aqui, né, vamos colocar aqui pós All-Star Game, na última temporada, que foi quando as trocas já tinham acontecido, eles foram a 2ª pior defesa, sofrendo 119,1 pontos por 100 posses de bola, e eles tiveram um desempenho terrível, tá? É um time com jogadores interessantes, mas os principais jogadores deles são Quickley, RJ Barrett. Dificilmente eles vão ser um All-Star em algum momento da carreira, pelo menos eu acredito que não. Nos últimos 20 jogos, os Raptors sofreram 121,4 pontos de média, contando aqui os jogos de temporada regular. Sofreram 125 e 118 para o Miami Heat, que, como eu mostrei para vocês, nem é um ataque de grande nível. Então, assim, se você sofre em torno de 120 pontos na NBA moderna e conta como seus principais pontuadores RJ Barrett, Quickley ali, por exemplo, ou Olynyk e Scottie Barnes, desculpa, você não tem muito como ser um time competitivo. Eles conseguiram perder 18 dos últimos 20 jogos que fizeram, só venceram 2, venceram Bucks, palmas, vitória interessante, mas eles venceram, além dessas vitórias, o Wizards, que é um péssimo time. Então, assim, é um recorte terrível aqui pro Toronto Raptors, que não é favorito contra os Cavs, que conta com o melhor jogador dentro de quadro, Donovan Mitchell, e que tem como ausência confirmada apenas o Strus, assim, das principais, né? Então, eu acho que os Cavs vencem, vamos torcer aí pro meu Cleveland mandar bem fora de casa hoje, até porque vai ser bom para todo mundo, principalmente se vocês concordam com essa nossa tip. Antes da gente seguir aqui para as nossas próximas análises, galera, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, não custa nada. A meta é de 100 likes para esse vídeo de hoje. Passamos a meta? Vamos torcer para que sim. Quem sabe a gente não alcança aí os 120 likes. A gente tá com o sonho de conseguir 20 mil seguidores nessa temporada até o final do ano. Vai ser difícil, mas não custa sonhar. E a gente também tem o nosso grupo VIP, o mais completo do mercado, só chamar no WhatsApp que tá aqui do lado, ou então entre pro nosso grupo gratuito, o link tá aqui embaixo, vocês vão ter todas as informações lá, conteúdo extra também, mais aulas e também tips aí com melhores odds, é lá no VIP, aproveitem, corram. Lembrando também de seguir a gente no Instagram, @CSTrade, muito conteúdo extra lá, bora partir pros próximos jogos. Falando aqui a respeito de Hornets e Houston Rockets, né, eu vou tentar explorar aqui a fragilidade ofensiva do Charlotte Hornets, que foi a 3ª pior eficiência ofensiva da última temporada da NBA, e também investir aqui na boa defesa do Houston, que foi uma das 10 melhores da última temporada. Eles também são muito bons na eficiência em rebotes defensivos, quase ali um dos 10 melhores, pelo menos em aproveitamento, o que significa que eles podem limitar algumas chances secundárias ali, né, pontos segunda chance do Houston Rockets, por exemplo, do Charlotte Hornets, por exemplo, né. Bom, o Charlotte Hornets nos últimos 20 jogos eles fizeram uma média de 104,4 pontos. Claro, com o Lamelo eles devem melhorar, mas eles não devem dar um salto da 3ª pior eficiência ofensiva da liga para, sei lá, mais do que a 21ª, ou seja, eles devem continuar entre os 10 piores ataques. E o lado bom dessa história toda é que o Dillon Brooks, por exemplo, o Fred VanVleet e também até o Jabari Smith Jr. são jogadores que pressionam muito bem jogadores do perímetro ali adversário, principalmente o Dillon Brooks e o Fred VanVleet. Eles sabem ali incomodar o armador rival, que no caso
é o principal jogador que a gente tem ali do Charlotte Hornets, bem como o Miles Bridges, né, que também é um jogador ali que joga na posição de ala pivô, o ala, e acho que o Jabari Smith Jr. vai se dar muito bem ali com ele, pelo menos defensivamente falando. Então meu palpite é que para essa partida vai ser abaixo dele na pontuação do Charlotte Hornets, beleza? Eu espero que eles fiquem abaixo dos 114,5 pontos, é uma média de pontuação ali, é uma linha de pontuação bem acima daquilo que eles produziram nos últimos 20 jogos, né? Fizeram em torno de 104 pontos, o que de fato é muito baixo. E quando a gente vai aqui para os confrontos diretos entre essas franquias, a gente tem aqui um cenário bem interessante também para que o Houston Rockets consiga se defender bem. Minha única preocupação é que o Houston Rockets não é um time que joga num ritmo tão lento assim, mas jogando dentro de casa eu acho que a defesa deles deve funcionar bem, beleza? O Dillon Brooks deve incendiar aqui o ambiente dessa franquia, que em casa não deve querer perder para os Hornets. Eles conseguiram manter eles em linhas baixas em 2 dos últimos 3 encontros, e no que aconteceu em 2024, eles fizeram 138 pontos, permitiram apenas 104, então se você gosta mais de trabalhar no over da pontuação do Houston, eu também acho interessante, tá? Porém, eu vou me limitar aqui a questões mais defensivas deles, porque de fato o Hornets fora de casa, eu acho que eles só vão conseguir pontuar bem por conta do alto número de arremessos do que necessariamente por conta da sua eficiência ofensiva. Falando agora de Pelicans e Chicago Bulls, eu acho que os Pelicans são favoritos, tá? Mas acima de tudo, eu acho que os Pelicans devam pontuar bem nessa partida. O Chicago Bulls, eu tenho a expectativa que para essa temporada, agora que eles perderam o Caruso, eles sejam, sei lá, uma das 10 piores defesas da NBA, tá? Não dá pra gente confiar num time com o Zach LaVine, Vucevic, Kobe White como os principais defensores ao lado ali, também do Patrick Williams também. Se a gente for olhar defensivamente falando, os Bulls foram uma das 10 piores defesas da última temporada. Lonzo Ball tá de volta, né? Um ótimo defensor, mas ele tá muito tempo sem jogar, não acho que ele vai fazer tanta diferença assim, não vai aplicar uma intensidade muito grande no seu jogo defensivo no momento e no jogo contra os Pelicans fora de casa, que conta com o Zion Williamson, por exemplo, beleza? Então acho que os Pelicans devem conseguir vencer por uma margem menos 2.5, menos 3.5 pode ser interessante, mas o melhor caminho para a gente trabalhar com a pontuação aqui seria no over do New Orleans Pelicans. Por quê? Porque eu acredito que essa defesa ruim do Chicago Bulls deve ser ainda pior na temporada, e também porque o New Orleans Pelicans é um time com uma eficiência ofensiva interessante, tá? Eles foram quase um dos 10 melhores na última temporada da NBA, e agora com o DeJounte Murray, que enfim, eles vão ter um armador de fato, eu acho que eles vão conseguir ser ainda melhores nessa temporada, né, ofensivamente falando, ou minimamente um time mais organizado na hora de atacar. Eles jogam em casa também, e a gente tá falando de um time ali que tem muito talento individual para pontuar bem, tá? CJ McCollum, Brandon Ingram, DeJounte Murray, Zion Williamson. Então, eu acho que é obrigação dos Pelicans vencer e vencer bem em casa hoje esse rival. Acima de 113,5 pontos é uma linha que eu acho interessante, mas eu exploraria aqui o acima de 107,5 pontos. E faria uma dupla ali com over na pontuação do Memphis Grizzlies, que também vai enfrentar uma defesa ruim, tá? No caso, eles vão enfrentar aqui o Utah Jazz. A gente sabe que o Memphis na última temporada foi o pior ataque da NBA, mas eles jogaram sem o Jaren Jackson várias vezes, sem o Desmond Bane várias vezes, sem os seus titulares Marcus Smart e também Ja Morant, aí nem se fale, diversas vezes. Então acho que com todo esse cenário, com a chegada de um novo pivô, no caso Zach Edey, que vem forte aí para ser o Rookie of the Year nessa temporada, eu acho que dá pra gente duplar aqui com uma boa pontuação a favor do Memphis Grizzlies, que deve sair, né, desse limbo aí de pior defesa da NBA, que não faz nenhum sentido para eles. Eles também são favoritos no seu jogo, porém, o Utah Jazz em começo de temporada jogando em casa é perigoso, então eu prefiro trabalhar aqui com essa linha de pontuação nessa duplinha aqui. Agora vamos falar a respeito do porquê que faz sentido a gente investir a favor do Memphis Grizzlies. Primeiro, a gente tem o retorno de Ja Morant, né, depois que ele se lesionou. Temporada passada ali foi um drama danado, mas acima de tudo eles vão enfrentar uma defesa muito ruim. Quando a gente fala a respeito de Utah Jazz, a gente tem um time ali que sofre muitas bolas de 3 por jogo. Eles têm ali uma eficiência muito baixa em defender bolas do território triplo, o próprio Chicago Bulls, né? No caso, a gente está investindo aqui em um Memphis e um Pelicans, que vão enfrentar os dois times que mais sofreram bolas de 3 na última temporada, em média. E a gente está falando aqui de Utah Jazz, que defensivamente é terrível. Foi a pior defesa, né? Eu ia falar uma das 3 piores defesas da NBA na última temporada. Eles jogam no ritmo alto, um dos 10 maiores da NBA. Então, eles são ruins, sabem que são ruins, e mesmo assim eles cedem muitas posses de bola para os seus rivais, e a gente deve ter aqui o Ja Morant colocando fogo nesse jogo.
beleza, ele que também tem um desempenho muito interessante sempre que enfrenta o Utah Jazz, e o Jazz ali, né, que não tem grandes defensores para poder lidar com o Memphis Grizzlies, que eu considero um time bem competitivo. Para essa temporada vai mudar muito o seu cenário em relação ao anterior. Nos últimos 20 jogos, o Utah Jazz eles sofreram 121,1 pontos por jogo de média, e se a gente for pegar essa linha aqui que a gente está buscando, né, que a gente quer que eles pontuem, eles conseguiram sofrer 109 pontos ou mais em 19 desses 20 jogos recortados, então gosto desse over na pontuação aqui do Memphis Grizzlies. Beleza? Agora, pessoal, vamos falar aqui rapidinho a respeito de Clippers e Suns. Esse jogo do Clippers e Suns eu acho que são dois times que vão ficar na metade da tabela ali da Conferência Oeste, e esses times de metade de tabela são os mais perigosos para a gente operar. Por quê? Porque eles são regulares ou irregulares em muitas questões, mas essa regularidade não quer dizer que eles sejam bons em algo ou ruins em outro, quer dizer que eles são muito medianos, e tudo pode acontecer, tudo vai ficar no limite ali, as linhas que o mercado definir, os resultados, etc. O Suns é um time mais saudável para hoje, o Clippers não tem mais o Paul George, não deve contar hoje com o Kawhi Leonard, e tem outras diversas dúvidas relevantes para o jogo de hoje, enquanto que o Phoenix Suns, a gente tem aqui praticamente certeza que Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, Yusuf Nurkic, o Ty Jones, seu novo armador, também vão jogar, então sim, eu acho que eles são favoritos, mas eu acho que a gente está explorando muitos times que jogam fora de casa para vencer seus jogos, os Bucks, os Cavs, a gente está falando ali dos Pacers também no começo da análise, e eu acho que dentro desses times visitantes, porque eu ainda vou falar dos Warriors, eu acho que tem vida mais difícil dentro dos que eu acredito que vão vencer, é o Suns. Então eu ficaria de fora desse jogo, eu tomaria bastante cuidado, tá? Quem sabe ele investiria no over na pontuação do Suns, que talvez fosse o mais interessante, mas tudo vai depender da linha do mercado. Eu ficaria de olho ali no Devin Booker, que ele consegue ali pontuar na casa dos 30 com facilidade contra o Los Angeles Clippers, tá? Então acho que é um cenário interessante, mas eu vou, acima de tudo, palpitar com base no que o mercado me oferece para eu poder explorar. Então, jogador, o Devin Booker pode ser interessante, pelo menos 25 pontos para ele, mas como a gente pode ter essa linha sendo puxada por um Kevin Durant da vida, eu prefiro trabalhar com acima de 111,5 pontos do lado do Suns. Como eu disse, a gente está falando de um Kevin Durant e Devin Booker que podem chegar ali a 25, 30 pontos com facilidade, então a gente tem um cenário aqui interessante para eles pontuarem bem contra os Clippers. E por que além da gente falar de um Clippers que tem um elenco interessante, que pode ser competitivo mesmo sem suas principais estrelas, eu tô evitando a vitória do Suns, porque a gente tá falando do primeiro jogo na nova arena do Los Angeles Clippers. Tudo deles é diferente hoje, a fase, o escudo, a roupa, o momento, a quadra. Então, assim, para essa primeira partida de abertura, eu tenho certeza que os jogadores vão dar um gás ali de nível de playoff se bobear, e isso pode ser muito perigoso, beleza? Então, cuidado com esse jogo aqui. Finalizando com Trail Blazers e Warriors, o Trail Blazers eu diria que é um time horrível, mas com jogadores interessantes, DeAndre Ayton, Jeremy Grant, Anthony Simons, são jogadores ali que a gente pode ficar de olho, Robert Williams III, mas é uma franquia que não tem como objetivo competir, eles não querem vencer, enquanto que os Warriors jogam como visitante, tem uma odd que eu considero baixa, tá? Tentem pegar ali em torno de 1,60 no ao vivo, acredito que possam vencer esses Blazers. A gente tá falando de um Warriors que perdeu o Klay Thompson, perdeu, mas acima de tudo importante é a dúvida em relação ao Stephen Curry. Porém, por que eu citei o Klay Thompson? Ele tinha perdido a posição, ele não era mais titular ali naquele momento em que ele saiu, e eles se reforçaram com o Buddy Hield, eles se reforçaram ali com outros jogadores interessantes, então esse Warriors que ficou num limbo, digamos assim, porque perdeu o Klay Thompson, é muito mais um impacto gerado por conta da interpretação que a gente tem daquilo que o Klay foi anos atrás, e não daquele que ele foi na última temporada. Então o Warriors está bem posicionado, é um time que deve brigar minimamente por play nessa temporada, e o Trail Blazers com certeza vai dispensar esses bons jogadores que eles têm, principalmente os mais velhos, no decorrer dos próximos anos, porque o objetivo deles é desenvolver os jovens e conseguir boas escolhas no draft. Então eu iria aqui de vitória do Golden State Warriors, tentaria pegar ele no ao vivo, eles são melhores em diversas categorias. Na última temporada, mesmo com o Klay mal, foram o 9º melhor ataque, mal entre aspas, né, porque ele ainda teve bom aproveitamento em arremessos, por exemplo, e a gente tá falando de um Blazers que foi um dos 10 piores setores defensivos, e ofensivamente também eles foram o pior ataque da NBA por 100 posses de bola. Você vai falar, Léo, eles estão à frente do Memphis, mas é o que eu disse, o Memphis não era ruim daquele jeito, o Blazers, sim, eles fizeram poucos movimentos, e mesmo jogando ali com seus jogadores saudáveis, eles conseguiram ficar perto de serem pior ataque da NBA, então moralmente eu considerei eles os piores aqui. Bola de 3, a gente não precisa nem falar, o Warriors é referência, e outra coisa interessante que a gente tem aqui para destacar é que o Portland Trail Blazers é um dos times que mais sofrem pontos em primeiro tempo na NBA, então quem sabe ele não possa ser interessante caso você queira investir em pontos para essa partida, porque eu acho que os Warriors devam pontuar bem.
Quero agradecer a audiência de vocês, o like eu espero que tenham deixado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. E vou pedir para vocês conhecerem o nosso Instagram, @Cesta de Trade, clicar no link na descrição, se inscrever no nosso canal de cortes e também entrar para o nosso grupo gratuito. Caso vocês queiram fazer parte ali do grupo VIP, com conteúdo exclusivo adicional extra, muito material e tips exclusivas, as melhores odds vão estar lá. Também entrem em contato, melhor preço do mercado e o grupo VIP mais completo do mundo. Muito obrigado e falou!